Meus irmãos, boa noite, graça e paz. É uma alegria poder mais uma vez transmitir a palavra de Deus e saber que o Senhor é o Deus que cuida de nós, que se importa conosco, o Deus que nos alimenta com a sua palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, os versículos de 20 a 22, que diz assim: Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. Deus, mesmo a Tua igreja estando reunida em casa com seus familiares, porque a igreja é onde está 2 ou 3 reunidos. Que o Senhor alcance cada um com essa palavra nessa noite. Que o Senhor abra os ouvidos, Senhor, para ouvir. Abra os olhos para perceber e o coração para entender. Para que essa palavra, Senhor, possa trazer crescimento espiritual para a nossa vida nesse momento tão difícil que atravessamos. Nós oramos em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos caminhado devagar por esta carta de Paulo aos Tessalonicenses. E temos pregado uma série de mensagens que demos o tema: a Igreja de Jesus vive o Evangelho enquanto espera a sua vinda. E fizemos uma pergunta para delimitar o tema, que é: como é que a Igreja de Jesus vive o Evangelho enquanto espera a sua vinda? E nós estamos no 8º ponto, na 8ª divisão, que para a Igreja de Jesus viver o Evangelho enquanto espera a sua vinda, ela tem que ser uma igreja, uma comunidade autêntica. E Paulo ensina a igreja a ser uma igreja autêntica, uma igreja verdadeira, que vive o Evangelho de verdade, apresentando algumas características que tornam essa igreja autêntica e verdadeira. Quais são essas características? Primeira característica de uma igreja autêntica, que nós já vimos, é aquela que tem comunhão com os seus líderes. A segunda é aquela que tem comunhão uns com os outros. E a terceira é aquela que tem comunhão com Deus. Todas essas características são necessárias para uma igreja ser verdadeira, ser uma igreja autêntica. Nós já vimos nas mensagens anteriores 4 mandamentos que são fundamentais para a nossa vida diária de comunhão com Deus. Vivermos uma vida de alegria, vivermos alegremente, vivermos uma vida de oração, ou seja, praticarmos a oração em todo tempo, orando sem cessar, e também sendo uma igreja agradecida, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. E por último nós vimos o 4º mandamento, que é não apagarmos o Espírito, a 4ª ordem, que coloquei como característica aqui, que são fundamentais para nós gozarmos o nosso relacionamento com Deus. E hoje vamos considerar o 5º mandamento, a 5ª ordem que colocamos aqui como característica para termos uma vida com Deus, que é não desprezar as profecias, o versículo 20. O apóstolo Paulo, ele continua aqui a nos ensinar que para sermos uma igreja autêntica, que tem comunhão com Deus, é necessário não desprezarmos as profecias. Essa ordem, ela vem seguida de 3 verbos que considero como princípios ligados à ordem de não apagar o Espírito e não desprezar as profecias. Na igreja de Tessalônica havia a influência dos falsos mestres com falsos ensinos, ou seja, as falsas profecias. E isso levou o apóstolo Paulo a dar princípios que são fundamentais para fugir dos falsos profetas. Então, ele diz no texto que nós lemos nessa noite, não desprezar as profecias, mas julgar todas as coisas
e retende o que é bom, e abstende-vos de toda forma de mal. Paulo ordena a não desprezarmos as profecias. Mas qual profecia Paulo se refere? Nós estamos vivendo agora em um tempo de epidemia, não é? Um tempo difícil de pandemia, podemos assim, né, dizer, desse coronavírus, Covid-19. E quantas pessoas têm se levantado para escrever a respeito, né, das profecias, ou até mesmo, né, como alguns já se levantaram tempo atrás para dizer Jesus vai voltar, Jesus está voltando, e realmente ele está voltando. Nós não sabemos quando, mas já chegaram até mesmo a profetizar e marcar a vinda de Cristo. Nós sabemos que Cristo vai voltar, né? E essa é uma profecia bíblica que vai se cumprir. Pode ser hoje, daqui a 10 dias, daqui a 100 anos, nós não sabemos quando. Mas a palavra de Deus ela vai se cumprir. Mas que profecia é essa que Paulo se refere? Paulo refere-se aqui a todo o conteúdo das Escrituras, não apenas os ensinos escatológicos, não somente a preocupação, né, porque aqui o caso dos irmãos de Tessalônica, eles estavam voltados para as profecias do segundo advento, da parousia, ou seja, a segunda vinda de Cristo. E alguns estavam ignorantes com respeito à ressurreição dos mortos na vinda de Cristo. E Paulo, nesta carta, ele vai desenvolver sobre isso, já pregando sobre isso. Mas o ensino do apóstolo a esses irmãos estava relacionado com todos os ensinamentos das Escrituras. Como que nós vamos saber disso? Através da própria carta. Paulo, nesta carta, como também em todas as epístolas, Paulo se preocupa em ensinar a palavra de Deus, somente a palavra de Deus. E ele diz aos irmãos de Tessalônica, lá no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvirte, que é de Deus, acolher-te, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, queridos, todas as mensagens apostólicas eram mensagens reveladoras, mas ligadas à palavra de Deus. E aqui, Paulo trata das mensagens aqui que são expositivas. Mensagem que pregavam-se as Escrituras, aquilo que estava escrito, aquilo que Jesus ensinou. E Paulo aqui não está falando do dom de profetizar o futuro. O dom de profecias, segundo Paulo, era o mais importante na igreja primitiva. 1 Coríntios 14, 1. O apóstolo Paulo ensinou que a profecia fala aos homens. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 3, diz assim: mas o que profetiza aos homens, edificando, exortando e consolando. Ou seja, a mensagem pregada, ela edifica, ela exorta e ela consola. E tudo isso provém da própria palavra de Deus pregada e que jamais deve ser abandonada pela igreja, dessa profecia que Paulo está falando. A igreja primitiva, ela não possuía uma Bíblia completa como a que nós temos hoje em dia. O Espírito Santo, ele concedia o dom de profecia a alguns membros da igreja e eles transmitiam a mensagem. Eles eram os profetas da igreja primitiva que pregavam a verdade de modo direto, movidos pelo Espírito Santo. Mas graças a Deus, queridos, hoje temos a revelação completa das Escrituras e não precisamos mais de profetas que tragam novas revelações. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, o escritor inspirado pelo Espírito Santo vai dizer assim: havendo Deus outrora passado, falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo é o último profeta, é o último que revela o que é necessário para o fechamento do cano das Escrituras, do canor, né? Os apóstolos e profetas ajudaram a lançar os fundamentos da igreja. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 20, ele vai falar sobre isso.
mas eles saíram de cena. Eles já não existem mais. E a palavra de Deus está fechada. O único ministério profético que a igreja tem hoje se encontra no ensino e na pregação expositiva da palavra de Deus. Se a pregação é bíblica e pregada no poder e submissão do Espírito Santo, devemos obedecer e jamais desprezá-la. Essa é a profecia bíblica, a palavra pregada expositivamente. Mas, queridos, o ensino de Paulo une a ordem de não apagar o Espírito com a mesma ordem de não desprezar as profecias. Pois é o Espírito Santo que capacita o pregador a ensinar a palavra de Deus. Se desprezarmos as profecias, nós estaremos ao mesmo tempo também rejeitando o Espírito Santo, que é a fonte de toda a palavra de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, na sequência, ele dá princípios que são fundamentais para fugir dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Aqui podemos afirmar que Paulo ensina nesses princípios à igreja ter discernimento espiritual para não desprezar o que é bíblico e rejeitar as heresias dos falsos mestres. Quais são esses princípios que estão ligados a esses dois verbos de não apagar o espírito e não desprezar as profecias? Quais são esses princípios que geram discernimento espiritual? Primeiro, versículo 21. Julgar todas as coisas. E aí nós perguntamos o que significa julgar todas as coisas? É discernir ou provar, não é? Aquilo que está sendo ensinado, se tem veracidade, se é verdade, se confere com as Escrituras. O apóstolo João nos ajuda a entendermos melhor esse ensinamento. E lá na primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Devemos aqui, irmão, segundo o apóstolo João, ter cuidado com o espírito falso que pode nos conduzir pelo caminho errado e fazer com que a igreja se desvie da verdade. Precisamos seguir a palavra de Deus e julgar todas as coisas que são ditas por aqueles que pregam, por aqueles que ensinam, conferindo com as demais escrituras, para saber se é uma verdade completa. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele ensinava que, ao ouvirem o pregador profetizar a palavra de Deus, eles precisavam estar atentos para julgar o que era falado. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. E ele cita um exemplo para observarmos dos irmãos bereanos. O que acontecia com esses irmãos? Eles chegavam em casa, eles conferiam com a palavra de Deus que eles tinham escrita aquilo que Paulo pregava, para saber se Paulo estava falando a verdade. E quem pregava era os apóstolos, que no caso eu estou falando do apóstolo Paulo, né? Por estar falando de Paulo, mas o Atos dos Apóstolos está se referindo aí aos demais apóstolos, né? Pedro, né? E quem está escrevendo é Lucas, né? Lucas que está escrevendo o Atos dos Apóstolos e nos fazendo conhecido esses fatos. E Atos 17:11 então vai dizer assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, esses irmãos de Bereia, aí informado pelo livro de Atos, eles eram mais nobres, ou seja, mais elevados, mais excelentes do que os irmãos de Tessalônica. Paulo é o plantador dessa igreja.
Paulo está incluído aí no Ato dos Apóstolos, né, no livro do Ato dos Apóstolos. Paulo foi o plantador dessa igreja, né, mas esses irmãos de Bereia, eles eram mais excelentes, mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque eles se preocupavam em examinar o que os apóstolos pregavam. Eles conferiam com as escrituras para se certificar se de fato era assim. E isso é preciso nós também hoje, irmãos, julgarmos tudo aquilo que nós ouvimos, mesmo que seja lido na palavra de Deus, mas o que o pregador está falando está de acordo com as escrituras. Segundo, é preciso reter o que é bom, diz o versículo aí, ou seja, apegar-se àquilo que é genuíno, apegar-se àquilo que é verdadeiro. Todo crente precisa ter discernimento. Aqui é a capacidade de avaliar e julgar para não corrermos o risco de, como meninos agitados de um lado para outro, ser levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que nos induz ao erro, e venhamos a nos desviar da verdade. Efésios 4, 14 e 15. Todo cristão tem que ter o discernimento do Espírito Santo para separar o certo do errado. A peneira para o julgamento é a própria palavra de Deus. Por isso, em vez de menosprezar toda e qualquer palavra profética, é preciso testar aquelas que se apresentam como falsas e depois, o que é bom, o que é genuíno, o que é verdadeiro, aí eu tenho que aceitar. Aí eu devo aceitar. Terceiro, ainda Paulo vai dizer aí, abstende-vos de toda forma de mal. É o mesmo que se afastar, de se manter longe até mesmo da aparência do que é mal. Né? Mas aqui, principalmente, do mau conselho que é dado por qualquer profeta, de se manter distante dos mestres do falso ensino. Refere-se aqui a toda espécie de mal, sem exceção alguma, seja o mau conselho que é dado ou qualquer outra forma de mal que deve ser evitada. Nos abstermos de qualquer tipo de doutrina que possui uma aparência de ser má, ainda que realmente não seja, até que venhamos a termos conclusões bíblicas confiáveis a respeito e que comprove tal ensinamento. Então é preciso uma averiguação, uma hermenêutica, uma exegese, mesmo que você não consiga se aprofundar, mas você deve pegar um bom dicionário, bons comentários bíblicos, ou procurar o seu pastor ou um presbítero da igreja que entenda do assunto, para que possa lhe ajudar, para que você não venha ser enganado. A verdadeira profecia não deve ser desprezada, mas ela tem que ser julgada, ela tem que ser conferida, para você saber separar o que é bom, e se abster de toda forma de mal. Devemos nos abster porque Satanás, ele é astuto e mau. Ele se transforma até mesmo em anjo de luz e usa os seus ministros para enganar como um ministro de injustiça. Olha o que Paulo diz na segunda carta de Coríntios, no capítulo 11, o versículo 15. Ele diz assim, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transformam em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Por isso, o apóstolo João ainda vai ensinar que se a doutrina não for a de Cristo, que está sendo ensinada, não devemos receber os hereges em casa e nem lhe dar as boas-vindas. A doutrina de Cristo ela tem que estar alicerçada, dentro das profecias do Antigo Testamento sobre a encarnação, e Jesus vem a nascer da Virgem Maria, e ele vem a padecer, ele morre em nosso lugar, e ele ressuscita dentre os mortos, ele é assunto ao céu e ele vai voltar para buscar a sua igreja.
João está dizendo que qualquer doutrina que não ensine a verdade de Cristo, as doutrinas de Cristo com respeito à redenção, devem ser abandonadas. Nós não devemos nem receber essas pessoas em casa. Confira o que João diz em João, segunda epístola de João, de 9 a 11. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe dê as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras. Cuidado, meu querido irmão e minha querida irmã. Mas concluindo, em suma, Paulo requer que entendamos que jamais devemos receber um ensinamento com uma consciência duvidosa ou complexa, mas sim julgar todas as coisas, reter o que é bom e abster-se de toda forma de mal. Então, uma igreja autêntica, aqui é uma igreja que tem uma comunhão diária com Deus, uma igreja que está alegremente em todos os momentos, uma igreja que está vivendo uma vida de oração, uma igreja que está vivendo uma vida de gratidão a Deus, uma igreja que não apaga o espírito, uma igreja fervorosa, uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja que faz discípulo de Cristo, uma igreja que ela está constantemente com gratidão no coração, louvando a Deus, né? Servindo ao Senhor, e é uma igreja também que não despreza as profecias, ela não apaga o espírito, ela não despreza as profecias. E com certeza, procedendo assim, queridos irmãos e irmãs, certamente nós vamos manter acesa a chama do Espírito Santo, vamos enxugar tudo aquilo que nós recebemos pelas pregações, pelos estudos que chegam até nós, né? E fazemos um diagnóstico daquilo que é bíblico, daquilo que é verdadeiro. E assim nós seremos uma igreja autêntica e que tem comunhão com Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nesses tempos de tantos ensinamentos, tantas mensagens, tantos profetas que têm se levantado, nós tenhamos o cuidado de não desprezar aquilo que é verdadeiro, julgar todas as coisas, não é? Colher aquilo que é bom, se abster-se de toda forma de mal. Vamos orar, meus queridos. Senhor Jesus, nós acabamos de ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, ela é a verdade que liberta, que transforma. É a Tua palavra, Senhor, que nos ajuda a compreendermos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é autêntico. E nós queremos, Senhor, ser uma igreja autêntica, uma igreja verdadeira, uma igreja que mantém alegria, uma igreja que ore em todo tempo, orando sem cessar, uma igreja que seja uma igreja agradecida, que saiba agradecer a Deus em todo momento, uma igreja que não apague o espírito, uma igreja que não despreze as profecias. E por isso, Pai, nós precisamos da orientação do Teu Espírito Santo para examinar, para podermos, ó Deus, provar aquilo que chega até nós, Senhor, aquilo que tem veracidade, aquilo que é bíblico, nós devemos aplicar à nossa vida. Aquilo que não é, Senhor, nós devemos desprezar. Ó Deus, e se soubermos que não traz a doutrina de Cristo, nem receber em nossas casas. Pai, abençoa a Tua igreja, conscientiza a Tua igreja nesse tempo, Senhor, aonde pode sair por aí muitos falsos profetas, e dizendo que Cristo vai voltar hoje, vai voltar amanhã, e querendo, ó Deus, levar as pessoas, ó Deus, a tomarem decisões que não condizem com a Tua palavra. Então dá sabedoria, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor vai voltar, mas quando o Senhor disse que haveria epidemias, o Senhor falou que ainda não era o fim. Isso pode ser apenas o princípio das dores, Senhor, de muitas coisas que ainda virão. Mas prepara, Senhor, o nosso coração, prepara o nosso espírito, Senhor, prepara a Tua igreja para viver santa, uma vida de santificação, separada, esperando o noivo que há de voltar.
Pai, assim nós oramos e pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos dê esse discernimento necessário, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja em casa, Senhor. Abençoa cada família, cada irmão, cada irmã, cada criança, cada adolescente, cada jovem. Deus, cuida da Tua igreja, supra as necessidades, Senhor, física, material, espiritual, psicológica da Tua igreja, Senhor. Abra as portas de emprego para aqueles que precisam, Senhor. E nós queremos Te ser agradecidos pelos irmãos que têm contribuído com a igreja, com seus dízimos e ofertas, devolvendo aquilo que é do Senhor, porque o Senhor permanece fiel e é o Senhor que supre as nossas necessidades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebi a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre sua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado por todos os lugares longínquos da terra, agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Querido e querida, um forte abraço para você. Se você precisar de nós estamos atendendo, podemos lhe atender pelo WhatsApp, pelo telefone, nos procure. Se estiver passando alguma necessidade, procure um presbítero da igreja, um diácono da igreja ou o próprio pastor que vos fala. Tá? Tenha uma boa semana, um abraço em nome de Jesus. Amém.